Olá, em nosso novo encontro de personagens da Bíblia de A a Z, estaremos falando sobre mais um novo personagem intrigante e o seu nome é Balaão. Balaão, nome hebraico, significa devorador. Balaão foi um estranho profeta do Antigo Testamento. O termo usado para Balaão é Hashim, adivinho, e não Navi, profeta. Balaão é uma das figuras mais curiosas de toda a Bíblia. Balaão é, aparentemente, um famoso vidente, haja vista Balaque ter feito sua comitiva viajar aproximadamente 750 quilômetros das terras de Moabe até a região de Petor para chamar Balaão. Balaão, ele não era israelita, mas conhecia e se comunicava com o Senhor. Balaão era filho de Beor e residia numa cidade chamada Petor, próximo ao rio Eufrates, na Mesopotâmia. Acredita-se que a cidade de Petor é a atual Tel Armá, perto de Carquemes. Sendo assim, a cidade de Balaão era perto de Harã, que fora uma vez a cidade de Abraão. Isso pode sugerir a possível fonte de conhecimento que Balaão tinha de Deus. Ou ainda, Balaão pode ter aprendido sobre o Senhor Jeová com os midianitas ou os queneus, povo que ensinou a Moisés sobre Jeová. Quando os israelitas derrotaram os reis amorreus Seom e Og, e assim adquiriram toda a terra de Arnon, até o monte Hermon, estabeleceram-se nas planícies de Moabe, preparando-se para a invasão e conquista de Canaã. Embora já tivessem passado por Moabe em paz, a visão deste exército vitorioso em suas fronteiras alarmou Balaque, rei de Moabe. Após consultar seus aliados midianitas, Balaque enviou uma embaixada a Petor, cidade de Balaão, para convidar o renomado profeta para ajudá-los. A embaixada de Balaque ofereceu recompensas de riquezas, honra e poder se Balaão viesse para amaldiçoar Israel. Mas Deus falou com Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Números capítulo 22, versículo 12. Balaque então enviou uma outra comitiva, oferecendo mais riquezas a Balaão, para que este aceitasse sua proposta. Balaão revelou uma cobiça interior por riqueza e posição ao retornar ao Senhor e perguntar se deveria ir. E tornado por ganância, sucumbiu a esta proposta. Num sonho, Deus liberou Balaão para ir e dizer somente aquilo que lhe fosse ordenado pelo Senhor. Deus, ao permitir a ida de Balaão, estava criando uma situação para sentenciar Balaque e Moabe. Na manhã seguinte, Balaão montou sua jumenta e partiu. Deus ficou furioso pela sua atitude, e essa ira de Deus sobre Balaão confunde exegetas há milênios. A interpretação mais correta é que Deus conhecia a motivação de Balaão, e embora ele fosse obediente a Deus, sua intenção era aceitar o considerável pagamento dos moabitas para amaldiçoar Israel. Embora Balaão tenha feito somente o que o Senhor lhe mandara, ele se tornou um excelente exemplo de alguém que faz as coisas certas pela razão errada. Na viagem, Deus enviou um anjo empunhando uma espada para bloquear o caminho. A jumenta enxergou o anjo, mas Balaão, cuja mente estava voltada para a riqueza que lhe fora oferecida, não o viu.
A jumenta, temerosa ao ver o anjo, saiu da estrada. Entrando em um campo, Balaão bateu na jumenta até ela voltar para a estrada. O anjo ficou em uma passagem estreita entre duas vinhas, protegidas por um muro. A jumenta apertou o pé de Balaão contra o muro para evitar o anjo, e Balaão bateu nela novamente. A seguir, o anjo ficou bem no meio do caminho, e a jumenta, por fim, deitou-se no chão embaixo de Balaão. E este continuou a bater nela. Por fim, milagrosamente, Deus deu voz à jumenta e ela lhe falou: Que te fiz eu para que me espancastes 3 vezes? Porventura, não sou a tua jumenta que foste fiel em cavalgar toda a tua vida contigo até hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Números capítulo 22, versículo 28 ao 30. Então os olhos de Balaão foram abertos, e ele viu o anjo e tornou-se consciente da oposição do Senhor contra ele. Em temor, ofereceu-se para retornar à sua casa, mas recebeu ordens para continuar até Moabe, onde falaria somente a palavra que o Senhor lhe falasse. Números capítulo 22, versículo 35. A ocorrência da fala da jumenta foi registrada não só para demonstrar que Deus pode fazer um animal falar, mas sim para mostrar que ele pode usar qualquer circunstância para transmitir sua mensagem. Quando Balaão chegou a Moabe, Balaque o recebeu com grande expectativa e o guiou até um santuário de Baal, no alto de uma montanha, de onde podia ver uma parte do acampamento de Israel. Balaão ergueu 7 altares e, depois dos sacrifícios apropriados, abriu sua boca para amaldiçoar. Mas as palavras que saíam foram palavras de bênção sobre Israel. Balaque, desapontado pela tentativa sem êxito, levou Balaão a observar outra parte do acampamento israelita, de cima do monte Pisga. Mais uma vez, Balaão sacrificou. No entanto, novamente, o povo israelita foi abençoado. Balaque então conduziu ao cume do Monte Peor, na cordilheira do Monte Nebo. Mas ali, outra vez, se repetiram as bênçãos sobre Israel. Balaque se irou com Balaão, e ele despejou uma profecia contra Balaque, acerca de uma estrela de Jacó que haveria de nascer, para ferir os capitães de Moabe e destruir todos os filhos de Sete. Ou seja, além de Balaão não profetizar a destruição de Israel, terminou profetizando a destruição de Moabe. Então, Balaque, totalmente furioso, frustrado, ordenou que o infeliz Balaão fosse embora sem recompensa alguma. No entanto, ainda determinado a ganhar a recompensa prometida, Balaão elaborou um plano pelo qual o próprio Deus destruiria Israel. Balaão voltou e disse a Balaque para que o rei liberasse as mulheres moabitas para se misturar e seduzir os homens israelitas e forçarem relações sexuais com eles, para desviá-los de Deus e levá-los à adoração degradante a Baal. Isso iria atrair a ira de Deus sobre os israelitas e Deus iria destruí-los. Como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, ele tentou corrompê-los e colocar o próprio Deus contra eles. O plano foi altamente bem sucedido. Números capítulo 25.
Mas os resultados não foram os que Balaão havia planejado. O juízo de Deus veio rapidamente sobre o povo, e os que haviam se envolvido em relações com as moabitas foram rapidamente eliminados da congregação. Então Deus ordenou a Moisés que impusesse a derrota a Moabe por seu ataque maldoso. Números capítulo 25, versículo 16 a 18. Nessa batalha, o profeta Balaão foi morto, sem ter recebido nenhuma recompensa. Balaque, sofrendo a derrota juntamente com aqueles que haviam buscado a sua ajuda, Números 31, versículo 8. Todavia, Israel também recebeu o devido castigo por ter se deixado corromper. Números capítulo 31, versículo 16. O Novo Testamento adverte contra pessoas que, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. E sobre pessoas que, amando o salário da injustiça, seguiram pelo caminho de Balaão. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Essa descrição de Pedro refere-se a pessoas que comercializaram o dom profético e se corrompem pelo dinheiro ou outras vantagens materiais exageradas, adquiridas em nome da religião. Pessoas que possuem o talento profético, mas usam os dons de Deus a fim de alcançar seus objetivos pessoais. Balaão se tornou um tipo de todos aqueles que, conhecendo a Deus, ainda voltam suas costas para ele, para se agarrarem às coisas temporais desta vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, fala da maligna doutrina de Balaão, que é o ensino que leva o povo de Deus a se envolver nos pecados da carne, como se Deus não estivesse atento a isso. O termo usado no grego nesse texto Apocalipse é escândalo, armadilha ou qualquer coisa que leva alguém a tropeçar e cair. E assim, o juízo mais rigoroso está sobre este e reservado para os que conscientemente induzem aos outros aos erros. Bem, meus amigos, aqui nós encerramos o nosso segundo encontro sobre Balaão. De uma forma bem simples e rápida, podemos expor o nosso assunto de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhem, curta o nosso canal. Eu sou Alexandre Costa, com personagens da Bíblia de A a Z. Shalom, shalom, até a próxima.